Fala pessoas, bem-vindos à leitura comentada em formato podcast do Vale Testamento. Meu nome é Paulo Henrique, sou estudante de História formado pela Universidade do Estado do Ceará. E essa série é sobre o livro Tempo dos Historiadores, do professor José da Assunção Barros. Se você quer me ouvir e ver falar sobre história em outras redes sociais, @adiosph em todas. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. E ao final, deixa o teu comentário sobre o meu comentário. Compartilha o vídeo com as tuas amizades e pede para eles fazerem um comentário do teu comentário sobre o meu comentário. Fique agora com a leitura da primeira parte, intitulada Tempo Histórico, Horizontes e Conceitos. Subtópico: Introdução ao Tempo Histórico. A ideia de estudo apresentada nas definições sobre a história, tanto quanto ela ser um estudo do passado humano, quanto o estudo ou ciência do ser humano no tempo, é particularmente sintomática, pois assinala um momento decisivo no século XIX em que a história passa a ser considerada uma forma de saber científico. No caso, uma ciência interpretativa com seus métodos próprios e abordagens teóricas e que deve se processar sob o métier de um novo tipo de estudioso e especialista, que é o historiador no sentido acadêmico. O historiador, no sentido moderno e não no antigo, era a partir daqui esta figura de conhecimento que passava a contrastar com aquela que, no século XVIII, ainda estivera inserida embrionariamente dentro da polivalência do filósofo de tipo iluminista, a qual apresentava a história apenas como uma de suas inúmeras facetas. Voltaire, David Hume, Montesquieu, assim como muitos outros intelectuais do período ilustrado, eram homens de extraordinária erudição, que escreveram eventualmente obras de história, ao mesmo tempo que se dedicavam à reflexão metafísica, estética, política, epistemológica, e isto no interior de uma mesma vida intelectual, no qual também se dedicavam à literatura, à dramaturgia ou a outras formas de expressão. Rousseau, que viveu entre 1718 e 1778, além de obras como O Discurso sobre a Origem das Desigualdades, de 1755, escreve óperas como Le Devin de Village, de 1752. Voltaire, que viveu entre 1694 e 1778, além de suas obras históricas, escreve romances, peças de teatros, verbetes filosóficos, ensaios dedicados a variados campos de estudo. E David Hume, que viveu entre 1711 e 1776, ao lado de sua História da Inglaterra, de 1754 a 1795, escreve também tratados sobre ética, religião, pensamentos científicos ou outros assuntos. Montesquieu, que viveu entre 1689 a 1755, ao lado de obras literárias e filosóficas diversas, incluindo o notório ensaio de teoria política que recebeu o título de O Espírito das Leis, de 1748, é também o autor de uma acurada análise sobre as causas da grandeza e declínio do Império Romano, de 1734. Essa tendência à livre circulação através dos mais diversos objetos de interesse científico, artístico, literário, contrasta bastante com a imagem de especialista que vai ser construída para o historiador no século XIX. Vamos nos permitir uma rápida digressão. Percebe-se que, imediatamente atrás de cada um dos nomes citados no parágrafo anterior e de cada uma das obras a quais nos referimos, foram colocadas datas que se relacionam respectivamente a um período de vida humano ou a uma realização autoral inscrita em um momento muito específico no tempo. Essa prática é tipicamente historiográfica. Quando já não conseguimos escrever um único nome humano sem datar entre parênteses o início e, se for o caso, o fim de sua existência vital, ou quando não conseguimos mencionar uma única obra literária ou artística sem registrar o ano de sua autoria ou apresentação pública, já nos tornamos historiadores. Situar todas as coisas no tempo, enxergá-las sob a perspectiva de que cada uma delas interage e ajuda a construir um contexto, unindo-se a uma vasta rede de outras coisas que também se inscrevem no tempo, é típico da história. Os historiadores estão presos ao tempo, literalmente. As datas, obviamente, estão longe de ser aqui o que mais importa. O que é visceral mesmo é que em cada historiador é a ideia de que tudo se inscreve no tempo, de que tudo se transforma e de que devemos refletir
de modo problematizado sobre cada uma destas transformações, deixando que incida sobre elas uma análise que será a nossa e que, de resto, também se escreve no tempo. Bom, agora eu vou fazer um breve comentário para a gente ter um rápido descanso mental em relação à leitura, apenas para salientar e reforçar a questão de que nós estamos aqui trabalhando especificamente com o fato agora do historiador emergido como um modelo específico, um ser específico enquanto produtor de conhecimento, né? Anteriormente a história estava muito ligada a outras ciências como a própria filosofia, o direito e enfim, por isso os pensadores iluministas acabavam também produzindo obras históricas. Agora, a partir do século XIX, como a gente acabou de observar, é quando essa figura, a figura do historiador, surge enquanto um especialista de fato, né? Então esta é uma análise imprescindível desse tópico que nós acabamos de ler.